Olá a todos, está começando mais um episódio do nosso podcast A Vida dos Professores. Eu sou o Éder. Eu sou o João Gabriel. E eu sou a Isabelle. E no episódio de hoje a nossa convidada ama viajar, e não é para tanto, né? Porque ela é professora de geografia. Com vocês, professora Lúcia. Se apresenta, prof. Bem, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer muito pela intenção de vocês, desse belo trabalho que vocês estão fazendo junto com a professora Giovana. E, em segundo lugar, dizer que vocês já foram meus alunos, né? Sim, e que eu não precisei que eu amo vocês, que eu amava a turma de vocês. Inclusive, tem neste momento um traíra que disse que ia para as humanas e foi para as exatas, mas é brincadeirinha, é só para descontrair, que é o seu Éder, né? Mas eu estou vendo que ele está fazendo um papel bem brilhante, bem bonito, e é isso aí. Mas e quero seguir a geografia ainda. Sim, vai seguir, porque tu pretende também, tu vai viajar bastante, né? Se Deus quiser. Então, assim, em primeiro lugar, eu sou a professora Lúcia, eu leciono geografia, continuo com geografia, geografia nos primeiros e terceiros anos. Como vocês disseram, a minha disciplina, eu estou há 20 anos no estadual, e desde que eu botei o pé aqui, que eu sempre digo que eu entrei com tapete vermelho, porque a diretora aguardou até o último momento que o meu nome saísse na lista do Diário Oficial. Eu só poderia assumir a escola no momento que eu entrasse saísse todos os meus dados no Diário Oficial. Então, desde há 20 anos atrás, eu entrei no estadual com o propósito de brilhar. Então, essa é a minha intenção até hoje. Se eu estou aqui, eu estou trabalhando com gente grande, com gente que sonha e com gente que vai longe. Então, esse é o meu objetivo. Eu sempre digo, não estão aqui para pensar pequeno, vamos pensar grande. E esse meu pensar grande me traz desde sempre, né? Então, eu sempre fui muito admirada, eu sempre viajei imaginariamente. Eu sempre dizia, um dia eu vou conhecer a neve, mas na Europa. Um dia eu vou conhecer o Coliseu. Eu era tão apaixonada pelo Coliseu, que eu tenho um quadro no Coliseu, e eu dizia, é lindo, é um quadro, uma réplica, made in China, mas está ali o Coliseu como se fosse verdadeiro. Então, eu tenho fotos na frente do Coliseu, porque eu idealizei meu sonho. Eu pensei grande demais e um dia eu estava lá na frente do Coliseu. Com a mesma imagem que eu coloquei na cabeça, da minha imagem do meu quadro, e eu estava ali na frente, parada na frente do Coliseu. Então, as minhas viagens que eu percorri, em todos os lugares que eu andei, elas foram tudo idealizadas porque as minhas filhas, uma das minhas filhas, que estudou aqui no estadual, saiu da GTECO, Silveira Martins, estadual Unipampa. Ela é formada em engenharia de alimentos e ela fez um tempo numa universidade da Espanha a conclusão do seu pós-doc. E ela ficou um ano, e nesse um ano ela me oportunizou essa viagem, né, de conhecer a Espanha, o sul da Espanha, Madrid. Cheguei em Madrid, de Madrid eu fui para Valência, onde ela morava. Valência foi a segunda capital da Espanha. Depois a gente fizemos um tour, gente, até 3 dias na Itália, onde eu conheci Roma, me deslumbrei com a história antiga de Roma, que eu vivi sempre nos livros. Vivi nos livros Roma, né? Eu vivenciei Roma nos livros. E eu fui lá, vi toda aquela parte histórica, as ruínas estavam lá, intactas, né, gente? Perfeita, tudo perfeito em Roma. Retrato muito a história da antiguidade, a medieval. E hoje ela contrasta muito com a parte moderna, com os estilos modernos, mas a Roma antiga está lá, intacta, né? E todo mundo que vai lá vai direto para conhecer esse lado lindo de Roma. Então, de Roma, nós tivemos a oportunidade de ir para o sul da Espanha, aonde estava Serra Nevada, que fica em Granada. E lá me realizei, né? 2.700 metros acima do nível do mar, para uma pessoa que é hipertensa, que não pode com altitude. E lá estava eu, né? Quando eu olhei na plaquinha, nossa, 2.700 metros acima do nível do mar. É aqui que eu me termino, meu Deus. Mas era a realização de um sonho, né? Um sonho. A minha vontade era tanta de chegar lá no topo da montanha para conhecer a neve, que eu até esqueci que eu tinha pressão alta.
Resultado, quando nós chegamos na cidadezinha essa, onde tem a estação de esqui, eu procurei uma farmácia para medir a pressão. Nossa, surpresa, ela estava 13/9, baixinha. E aí eu me larguei, só não andei, não fiz. Toda pessoa que chega lá, que quer esquiar, tu tem que fazer um preparo ali antes de tu, mas eu não tive coragem. Não, é muita altura, é muita aventura para tu te despencar lá de cima da montanha. Ixi, vai lá. Deve ser muito bom, deve ser muito bom. Maravilhoso. Meu sonho também. É um sonho, gente, é um sonho. Resultado, saímos de lá, ficamos 2 dias lá, conhecemos Sevilha, um sonho, onde lá, Granada, e aí nós fomos para Sevilha depois. Sevilha, gente, tu andava um pouquinho mais, tu chegava em Marrocos, porque tu enxergava o mar Mediterrâneo que estava separando o Marrocos. Tu andava um pouquinho mais, passava no Estreito de Bering e chegava em Marrocos. Incrível, Marrocos. Andava um pouquinho mais à direita, tu chegava numa cidadezinha lá de Portugal. Mas, infelizmente, a gente o turismo sempre é tudo contadinho, né, Guris? Tantos dias no lugar, tu tem assim 2, 3 dias. Roma nós conseguimos ficar 3 dias, né? É um sonho, né, Guris? Um sonho realizado, uma paixão e que proporcionado principalmente por uma filha que eu dei o máximo de mim para ela ser a pessoa que ela é hoje. Ela é excepcional, formada em engenharia de alimentos, ela fez todas as titulações que você possa imaginar, ela fez mestrado, doutorado, pós-doc, e aí chegou no topo de tudo, e aí ela não conseguia emprego porque o currículo dela estava muito bom. Hoje ela está trabalhando numa multinacional lá em Campinas, que essa multinacional atende toda a região da América Latina, toda as indústrias ela é formada em engenharia de alimentos, todas as indústrias de soja, da cana-de-açúcar, e em novembro ela vai, a primeira assessoria que ela vai dar vai ser na Costa Rica. Então eu sempre mexo com ela, e agora eu vou escalar a América Latina. Eu digo, eu vou agora, é sim, é quem me dera que eu já pudesse conhecer a Costa Rica. Mas antes disso, agora, ano passado, em fevereiro, uma outra minha me deu uma surpresa, foi para a Irlanda. Surgiu um caso específico dela aqui, lá no São Paulo, e ela disse, eu vou me embora, eu não vou para o Rio Grande do Sul, eu quero ir embora para o exterior, eu quero aprimorar meu inglês, eu não quero ficar aqui no Brasil. Depois eu posso até voltar, mas agora eu quero ir embora. Aí ela é formada em farmácia, não conseguiu na área dela, mas nesse meio tempo em São Paulo, ela entrou na área da beleza. Então ela deixou aquelas mulheres irlandesas lá enlouquecidas. Ela fez cílios, porque ela tinha um estúdio em São Paulo que trabalhava com cílios. Sim. E tudo que está envolvido a questão da área da beleza, né? Então ela fez assim, sucesso. Lá na Irlanda ela fez sucesso. Só que agora ela está deixando esse estúdio porque ela não está mais se acertando com a dona do estúdio que convidou ela para lá, então ela está soltando. Então agora ela está fazendo entrevista para entrar na área dela. Ela já tem uma entrevista de segunda-feira. Se ela não ficar, ela diz que vai voltar, mas que aí ela vai voltar, vem para a área dela e vai seguir o caminho, né? Na área da... E foi ela que me proporcionou essa viagem lá na Espanha, né? Na Irlanda, né, Guris? Fiquei também 11 dias, que é o suficiente. Tu acha que é pouco, mas 11 dias tu vive a Europa. Tu vive a Europa. Porque nós saímos, ela chegou lá, ela já tinha um roteirinho, um dos nossos roteiros, que depois a gente ia passar as fotos. Um dos roteiros foi conhecer a Escócia, onde foi escrito o livro do Harry Potter, né? É verdade. Tem toda uma história. Foi assim, ó, a pessoa que escreveu, a escritora, ela fez lá na Escócia, e aí ela tinha um local que era um café. Lá tem muito pub, muito cafés. Ela então tinha um local que todos os dias ela sentava ali para escrever seu livro, para escrever os capítulos do livro. Hoje as pessoas vão nesse bar porque tem uma história, porque foi lá que saiu as escritas do Harry Potter. Então a Escócia é toda preparada, em tudo tem lojas que são coisas só de Harry Potter. Então assim, é coisa muito linda. Muito sucesso também. Muito sucesso, mas muito caro, porque superfaturam. Muito superfaturada, gente. Claro.
é muito caro tudo caro. Qualquer souvenir que a gente chama, que é uma lembrancinha, que tu queira trazer uma fortuna. Por quê? Porque era a história do Harry Potter. Sim. Mas ela é uma história, ela é medieval, ela tem aqueles castelos assim, ó, incríveis que estão lá intactos ainda. Aqueles castelos que tu entra, é tudo muito alto, né, gurias? Porque fica assim, ó, a Escócia, a Irlanda, eles eram tudo do Reino Unido. Aí eles se independizaram, né? Então, a Escócia ficou um país, a Escócia ficou que eu falei ali, a Irlanda, né? Irlanda do Norte, Irlanda do Sul. A minha filha mora na Irlanda do Sul. Tem o País de Gales também? Tem, nessa região toda. Então, lá tem tudo, uma história. Tem o Mar do Norte, que eles chamam, quando as primeiras... quando o príncipe Charles, quando ele era jovem, era para lá que ele foi aprender a navegar. Então, tem tudo assim. O primeiro navio dele está lá, que é a princesa, essa Rainha Elizabeth, ela batizou, ela era bem novinha, quando ela batizou esse navio, ele está lá, estacionado lá no porto, lá no Mar do Norte, para tu entrar, que hoje ele é museu, mas é assim, é valor altíssimo para tu entrar. Então, nós éramos 3, então ficou para uma próxima. Ficou para uma próxima. Então, gurias, o que eu digo para vocês? Tudo isso foi realizado, em primeiro lugar, pela minha força, como é que eu digo, o meu pensamento positivo. Um dia eu vou conhecer. E realmente, aos pouquinhos, enquanto ela está lá, a gente está conhecendo. Conheci uma coisa que me deixou muito emocionada, que foi no norte da Irlanda, foi Belfast, é onde foi feito todo o Titanic. Tem um museu do Titanic, que são 3 andares, conta toda a história do Titanic. Tudo, desde as primeiras marteladas de ferro para montar o Titanic. O museu são 3 andares. Tem momentos que tu entra assim que são assustadores, que tu entra, parece que está entrando no meio das rochas, aquele elevador na penumbra, e só aquelas luzinhas, então tem toda a batida, plaque, plaque, plaque. Parece que os operários estão trabalhando ali, como é que eles trabalharam montando as estruturas de ferro, para botar uma estrutura de madeira, tudo assim, ó. É algo muito lindo. Muito lindo, aconteceu, não é surreal, aconteceu. Em 1912 ele ficou pronto. E aí o dono que construiu o Titanic teve a infelicidade de dizer assim, nem Deus afunda. E aí largaram o Titanic, né? Foi uma fé, aparece as pessoas fazendo os filmes da época, né? Sim. Eles largando o Titanic assim, empurrando o Titanic, ele entrando assim, ó, 3 andares, classe média, tinha a classe, que é a classe dos ricos, como dizer, a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, que é onde tinha toda aquela parte do filme, né, do artista, aquele que fez o romance dela como da terceira classe. Então, é assim, gurias, o que eu posso dizer para vocês? Tudo isso teve um custo, sim, as minhas filhas trabalharam para isso, me ofereceram isso, mas também eu trabalhei, juntei dinheiro também para poder contribuir, porque tudo tem uma entrada. Claro. Eu me lembro que para entrar no Coliseu, não é tu chegar lá e olhar só o Coliseu por fora, tu tem que entrar por dentro para ver os porões onde os animais ferozes ficavam presos para jogar ele para a arena, para as pessoas, né, para lutarem ali com os ferozes. Então tem todo. Na época era 40 euros, então era de 45 euros para os 3, então era altíssimo valor. Mas a gente trabalhou para isso. Então, e não para por aí, né? Enquanto ela está lá, ela disse, mãe, eu não posso voltar para o Brasil enquanto nós não for na segunda etapa, que é conhecer Marrocos. Elas conhecem as coisas tudo junto comigo, elas reservam para mim. Então, mãe, Marrocos, nossa, como eu sou sonhadora, já estou me imaginando eu com o chapelão assim, toda chique e maravilhosa, porque tu chega lá e eles te colocam. Então, eu já estou assim, me imaginando, meu pensamento positivo forte, como sempre, já estou me imaginando eu com como eles são países árabes, dá um pouquinho medo, né? Eu digo, será que eu vou ter coragem? Mas eu receio, porque a cultura deles é muito forte, né? Sim. Será que a gente vai ter coragem? Porque tu tem assim, tu vai na Europa, é tudo maravilhoso. E sem pensar que o meu sogro veio com 18 anos da Itália. Então isso é muito bom se falar, porque é o futuro de vocês. Que vocês descobrem que lá atrás vocês tiveram alguém que era da Europa lá, e um pai, um vô, um tio, sei lá, e vocês podem fazer cidadania. Entrar num processo de fazer cidadania. Então,
Todos os meus filhos são cidadãos europeus, todos eles. Eu tenho os três têm passaporte da cidadania europeia. Então, lá dentro, ela é uma cidadã europeu. Então, o olhar como cidadão europeu é outra coisa, orgulho, né? Ah, sim. Eu não tenho, né? Então eu vou, mas tá ali, eu vou com o meu passaporte, eles vão comigo, até eles são solidários, eles ficam na fila, eles não precisam nem ficar em fila, mas eles ficam comigo porque eu não falo inglês, né? Então alguém tem que ficar comigo. Mas se eu não falo, a gente dá um jeito. A gente leva tudo num papelzinho e a gente resolve, não é empecilho. Mas dá um medo, né, Guriza? A minha primeira viagem de avião fiz sozinha, escalei para a Espanha sozinha. Cheguei lá, eles fizeram um vídeo chegando, eu estava de choque, eles fizeram um vídeo eu chegando, quando abriu a porta do portão para onde estavam os familiares, eu gritava tanto que até hoje eles não acham o vídeo. Foi tão emocionante que até hoje perderam o vídeo, eu não sei. Eu queria me enxergar, porque você sabe que eu sou muito escandalosa, né? E auspiciosa, né? Naquele momento eu queria mais, sabe? Mas também o lugar. Lindo, lindo. Lindo, em primeiro lugar, foi uma superação, né, Gurias? Primeira vez, com a minha idade, para sair de Porto Alegre, chegar em Guarulhos, que é algo gigantesco, que tu te perde. As moças ficaram com tanta pena de mim, a moça, que ela chamou alguém, eu não sei como que ela acessou alguém de Porto Alegre, São Paulo, acessou alguém para vir me esperar e me acompanhar até a hora do embarque. Então, eu tive um anjo da guarda que ficou comigo, me deixou na salinha da Latam, e lá veio alguém e me embarcou às 11 horas da noite. De lá, vai, agora é contigo. Vai. Não conhecia nada, eu não conhecia cardápio do aeroporto, eu não conhecia nada, mas graças a Deus sempre teve anjo me acompanhando. Sentou 2 casais de Porto Alegre, eles foram do meu lado, já eram viajados, bastante estavam indo para Roma, e eles me diziam tudo que eu tinha que pedir, olha, isso, aquilo. Então, assim, eu fui orientada. Para ajudar. E agora, quando eu fui para a Irlanda, eu fui com a minha filha, né? Então, quer dizer que sempre tive alguém me ajudando, né? Sim. É um pouquinho tenso, mas vale a pena. Muito vale a pena. Muito bem. Então é isso aí, Guriza. O que eu deixo para vocês assim, ó? Que nada é impossível, né? E que a gente tem que ter um propósito na vida. O nosso pensamento positivo e firme. Eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou conseguir, eu posso e eu tenho o poder disso. O meu estudo me permite isso, então o futuro pertence a vocês. E eu quero pedir para a senhora, né? Conta um pouquinho sobre os jovens da Irlanda. Os jovens da Irlanda. Sim, gente. Eu queria muito que a senhora contasse essa história pra gente. Eu vou contar rapidamente o que eu sei, porque a minha filha disse assim, mãe, a Irlanda é maravilhosa de se viver, não tem o que tem no Brasil de assalto, mamada, roubo, não tem. Mas aqui na Irlanda, o terror da Irlanda são os jovens da idade deles. Gente, eles são uns capeta. Desculpa a expressão, gente... Gente, assim, ó, se as pessoas, tu vai um grupo de pessoas na calçada, vai idosos, vai isso aqui, e eles vêm atrás, eles nunca andam sozinhos, eles andam sempre 2, 3, 4. Então, eles vão na calçada, as calçadas são estreitinhas, mas aquelas ruas imensas, largonas. E eles te tocam para frente, eles têm que te chutar, te derrubar, te empurrar para eles passarem, eles passam. Eu não acreditava quando elas falavam. E aí nós fomos, uma história muito cômica, né? Nós entramos num ônibus de 2 andares, e aí, porque lá tudo é ônibus de 2 andares. Aí nós temos indo lá para cima, e nisso a gente começou a ouvir vozes forte, assim, falando funk. Você sabe, eu não vou dizer o que é funk, eu estou falando inglês. Sim. E a minha filha me olhou e disse assim, só observa o que eu te digo. Eles iam xingando algo, não sei o que era. Eles foram todo ter um funk, e umas vozes fortes em inglês, aquelas vozes, o inglês deles é bonito de escutar, sabe, gurias? E aquele funk, eu digo, meu Deus, e com os pés em cima dos bancos, as pessoas não conseguem sentar porque eles se apoiam nos bancos com os pés. Gente, assim, ó, os nossos jovens são maravilhosos. Gente, a minha filha disse, eu vou te trazer aqui para a Irlanda e vou te meter numa escola de jovem para tu licionar, mãe, para tu ver, a realidade é muito diferente. Eles são muito atrevidos, muito agressivos. Então, o povo irlandês tem medo do jovem, porque é eles que começam os movimentos. O ano passado, quando teve aquele movimento que matou aquele rapaz, que era um imigrante, que não era do Brasil, que esfaqueou umas crianças que estavam chegando numa escolinha de pré-escola, na calçada. Eu passei na frente da escola e vi a escola, a calçada, tudo. Aí quem mobilizou ele foi um brasileiro, imigrante brasileiro. E aí a população, no final da tarde, toda foi para a rua, se mobilizou para falar e contra o imigrante.
Nossa, foi um susto muito grande para todos os imigrantes de lá. Eles entravam, gente, no supermercado de faca armado e ameaçavam o imigrante que estava ali na caixa trabalhando, o imigrante que andava lá repondo as prateleiras ou na padaria. Eles ameaçavam, xingavam eles. Aí passou 2, 3 dias, um dos ministros de lá se pronunciou pedindo desculpa para todos os imigrantes, principalmente para o povo brasileiro, porque foi um imigrante brasileiro que mobilizou outro imigrante que ia saquear muitas outras crianças. Então, a partir daí, passaram a ter mais respeito, mas eles são muito violentos, sim, muito agressivos, muito estúpidos, coisa assim, ó, gurias, coisa de... A gente diz assim, tu não consegue acreditar. A expressão que eu uso são... assim, ó, não cuidam, a higiene deles, são pessoas que fedem um pouquinho, sabe, porque a gente estava sentado, aí a gente sentou num banco mais atrás, aí quando tinha um bancão sentado assim, aí um comprido espichou a perna e a minha filha levantou, eu estava na janela e ele calçou a coisa aqui assim, o banco, e eu fiquei olhando, né, gurias, para ver se ele ia me dar licença ou ele ia deixar eu passar. Claro. Eu olhando para ele assim, ó, com toda a raiva possível. Eu olhando ele com cara de braba e furiosa, que eu tenho certeza que naquele momento qualquer aluno brasileiro ia se intimidar com a minha cara, porque eu estava furiosa. Mas os irlandeses não. Não era nada, xixi, nem lá. Como diz na novela ali das 8, xoxô para mim, ó. Tive que levantar as pernas e ainda fazer levantar uma pirueta para poder passar, porque o príncipe estava ali, e ali ele ficou com as pernas. Que coisa. Aí passou várias estações e eles estavam tudo descendo. Aí quando eles descem tudo do bando, fica uma paz em todo o ônibus. Ai, imagino. É isso aí. Alguma pergunta a mais? Agora você sempre quis ser professora? Desde meus 7, 8 anos. Eu saía do Silveira, morava numa quadra do Silveira. E eu me lembro que o meu guarda-roupa, a porta era preta. Então eu levava tudo que era toquinho de giz e meus alunos imaginários faziam os temas de casa comigo. Desde sempre, sempre. Aí, gurias, quando eu estava estudando, quando eu tinha 17, 18 anos, que eu estudava aqui no Estadual, fiz o 3º ano, eu trabalhei um tempo no SESC, como o meu horário era do meio-dia às 5, então eu rodei, porque eu chegava, era horário sempre mais tarde também, que não é da agora, de primeiro saía meia hora da escola, e eu perdi as aulas, aí eu comecei a perder algumas aulas importantes, eu rodei, aí eu desisti do SESC para poder estudar, porque eu queria fazer odonto. Fiz vestibular 2 anos de odonto, capaz, nem consegui. E aí depois fiz para minha área, escolhi uma área que eu gostava bastante, que é a área, porque a gente sempre diz assim, gurias, a gente sempre se espelha, não é, Éder? Claro. A gente se espelha no melhor profissional para tu fazer a tua carreira. Eu acho que eu devo ter tido professores de geografia muito bons. E eu também. Então, eu também. Pintava, eu me lembro pintando mapa, organizando, sabe, tudo aquilo. E isso aí, sempre amei a minha profissão. E continuo amando. Se tivesse que voltar profissional, eu voltaria de novo como professora. Eu já me aposentei, mas eu optei por continuar um pouquinho mais. Agora eu reduzi 10 horas aula, com uma aula bem pouquinho, mas eu não quero parar, porque se eu parar de soltar tudo, eu vou sentir falta disso aí. Verdade. E a senhora gosta de ler livros também? Gente, eu sou muito preguiçosa. Ai, gente, vocês não... Meu Deus, eu ganho presentes, livros da minha filha, elas perguntam assim, mãe, que capítulo tá? Eu fico com vergonha de dizer para ela, eu parei. Porque eu começo a ler, gurias, eu tenho uma preguiça mental para ler, gurias. Mas o meu material, mas eu me interesso, as coisas que eu tenho que aprender para passar informação para o meu aluno, é óbvio que esses livros eu tenho, são livros meus, né? Ontem era tarde da noite, eu estava lendo um livro que eu queria hoje ensinar algumas coisas para ele sobre as placas tectônicas, dar uma renovada, e eu peguei outros livros, eu comecei a ler para ver se tinha alguma coisa diferente. Isso eu não tenho a preguiça mental, mas tu me dá um livro X, assim, ó, vou te dar um livro do Harry Potter para estudar, para ler, até que eu me interessaria. Sim. O Castelo de Edimburgo, eu ganhei da minha filha uma gigante, assim, tipo do manual, gurias, eu trouxe de lá, e eu não consegui ler ainda o Edimburgo, que é o maior castelo que tem na Escócia. Eu não consegui terminar de ler ainda. Acontece, né? Exatamente. Mas eu...
Vamos encerrar, então? Sim. Muito obrigada, Ai, eu professora. estou muito feliz em primeiro lugar. Vocês A foram gente meus gostou amores. bastante, A gente garanto. gostou muito. Tagarelando como sempre, né? É muito As bom, suas histórias são muito boas. Não, bicho, São tem muito tantas boas. outras, essas minhas viagens, as trapaças Ai, que eu coisa boa. faço. É muito bom de ouvir. Os esbarrão que eu passo. Tudo, imagina que é tudo no topo das montanhas, né? Sim. Eu dou esbarrão, eu caio sentada. Eu sou incômodo para minhas filhas. Nossa, porque lá não tem assistência médica. Mãezinha, se tu cai, tu quebra um braço, mãe. Não tem. Não Pior que tem, não tem mãe. isso. O Eu sei. seguro, tem só o seguro quando tu compra passagem, né? Sim. Mãe, tu cai, tu te machuca. Gente, eu olhava lá no topo de um castelo, eu olhava lá para baixo, a cidade pequenininha lá embaixo. Eu digo, já pensou se eu caio? Eu não podia nem fazer isso aqui, ó. Eu não podia me debruçar. Então, né, Claro. deu medo de cair. É verdade. Então tá bom. Sou desastrada. Muito bem, muito obrigado por assistirem. E logo mais vamos ter mais entrevistas com outros professores, com histórias muito boas. Então tá bom. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Tá. Feliz por proporcionar esse trabalho de vocês belíssimo que estão fazendo. Muito obrigado, Muito professora. obrigada. Tá, Então, merece. tchau, tchau. Tchau, tchau. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum.